Olá, bom dia, professor Idelfrânio, da Física Marginal, no 8º programa da primeira temporada do nosso Plantão da Física Marginal dentro do Plantão do Enem. O programa que é uma realização do site plantãodoenem.com.br, que disponibiliza materiais em videoaulas para sua preparação para o Enem. Professor Idelfrânio, com vocês aqui, dessa vez para falar sobre magnetismo da Terra. Mas a gente vai começar falando do magnetismo da Terra chamando esse escritor francês do século XIX, Gustave Flaubert, muito conhecido pelo seu personagem, talvez o personagem principal, depois o Stella que vem na sequência do programa, me corrija se eu estiver errado, Madame Bovary. E existe um livrinho do Gustave Flaubert que é Dicionário das Ideias Feitas. E aí, nesse dicionário, num determinado momento, ele fala sobre magnetismo. Então, o dicionário ele traz definições para alguns termos que ele escolheu aleatoriamente, como ele fala no título, das ideias feitas na cabeça dele. E aí você vê escrito aí, me acompanha na tela. Magnetismo, bom tema de conversa que serve para impressionar as mulheres. Aí eu me pergunto, o que é que o Gustave Flaubert tinha na cabeça quando ele pensou uma coisa desse tipo? Magnetismo, bom assunto para impressionar as mulheres. Bom, como professor de física e como cara que busca a física às margens do que acontece ao nosso redor o tempo inteiro, vou dizer para você o que é que eu sei de magnetismo. Olho na tela. Quando nós falamos, por exemplo, de um ímã com esse formato tradicional como você está vendo aí, desde os desenhos animados quando a gente era garoto, que a gente vê esse ímã em forma de ferradura. E depois, quando a gente vai para as aulas básicas de eletricidade, né, e magnetismo na escola, a gente também fala sobre ele. Por quê? Porque é entre os polos desse ímã, e aí vamos dizer que esse aqui é o polo norte e que esse aqui é o polo sul do ímã, é como se fossem os polos positivo e negativo do campo elétrico. Forma-se as linhas do campo magnético. E o detalhe é que como você tem aqui essas partes paralelas do ímã, então nós vamos ter a formação de um campo magnético uniforme. Ou seja, com as linhas do campo retas, paralelas entre si e igualmente espaçadas. Existe uma convenção que diz que esse campo deve ser desenhado saindo do polo norte e entrando no polo sul. É isso que a gente pode dizer de básico sobre o campo magnético nesse ímã. Agora, quando a gente estuda eletricidade, num certo momento a gente fala de eletromagnetismo, quando você tem a eletricidade e o magnetismo juntos. E como é que isso se dá? Uma carga elétrica parada, ela tem simplesmente um campo elétrico. Mas quando essa carga elétrica é posta em movimento, ela se transforma num ímã. E aí aqui vale a pena a gente pontuar uma coisa. Nos seus estudos de eletricidade na sala de aula, você tem a eletrostática, tem a eletrodinâmica e na sequência o eletromagnetismo. Quando se fala eletrostática, as cargas elétricas estão paradas e você só estuda campo elétrico. Quando se fala eletrodinâmica, as cargas elétricas estão em movimento, é a formação das correntes elétricas. E no eletromagnetismo você tem exatamente um campo elétrico e um campo magnético. O detalhe é que lá no começo do conteúdo, cargas elétricas paradas, campo elétrico parado, e a história acaba aí. Mas na hora em que você põe esse campo elétrico em movimento, então ele está variando no espaço e no tempo, você tem aí o surgimento de um campo magnético. Então, o que acontece quando a gente coloca uma carga elétrica em movimento dentro do campo magnético daquele ímã que a gente mostrou anteriormente? Olho na tela. Acontece então que se a carga em movimento
corresponde a um campo magnético. Se ela encontra um segundo campo, então nós teremos dois campos magnéticos que interagem. E daí pode surgir, eu não falei surge, eu falei pode surgir uma força magnética. Por que que a gente tem que dizer pode surgir uma força magnética? E aqui é outra coisa interessante da gente comentar. Existem três forças de campo na natureza. E a gente vê as três na escola, no ensino médio, no ensino básico. Nós temos três forças de campo, enumerando o campo gravitacional, da força gravitacional, o campo elétrico, que gera a força elétrica, e o campo magnético, que gera a força magnética. A lógica das forças de campo, que são forças que atuam à distância, a matéria interage com a matéria, mesmo não estando em contato físico. Agora, você precisa que haja dois campos para ter o surgimento de uma força. Então, dois campos gravitacionais, duas massas, e aí então você tem atração gravitacional. Duas cargas elétricas com seus campos elétricos, então surge a força elétrica. Daí então, é de se pensar que com dois campos magnéticos, dois ímãs, nós tivéssemos uma força magnética aparecendo. Mas diferentemente das anteriores, da força gravitacional e da força elétrica, a força magnética pode não existir, pode não se manifestar, ainda que haja dois campos magnéticos presentes. Por quê? E aí você vai acompanhando exatamente o que tem aí na tela, porque aparece um ângulo nessa expressão. Na verdade, o seno de um ângulo. E aí vamos falar direitinho sobre isso, porque é um detalhe importante. Olhe na tela. A força magnética, ou a existência dela, depende do seno do ângulo θ. E que ângulo θ é esse? É o ângulo entre o vetor velocidade da carga elétrica e o vetor campo magnético. São dois vetores, esses dois vetores formam um ângulo e dependendo do seno desse ângulo, eu posso ter ou não força magnética. E também dependendo desse ângulo, se houver força magnética, o valor dela depende desse seno. E aí, já que é para falar das direções relativas do vetor velocidade e do vetor campo, então você já tem essa imagem aí na tua frente com todas as possibilidades de direções relativas. Repara o que a gente tem aqui no início. Primeiro nós temos um vetor velocidade que está horizontal, assim como também está horizontal o campo magnético que eu apresentei nessa figura. Detalhe é que não só os dois têm a mesma direção, como aqui também tem o mesmo sentido. No segundo exemplo, na segunda ilustração, nós temos um vetor velocidade com sentido oposto ao vetor campo magnético. A direção é a mesma, os sentidos é que são opostos. Se nós quiséssemos então determinar os valores dos ângulos aqui, o que é que nós teríamos? Nessa primeira situação, um ângulo θ de 0 graus, que acontece quando você tem dois vetores de mesma direção e mesmo sentido. Quando os vetores têm mesma direção e sentidos opostos, nós temos então um ângulo θ que vale 180 graus. Depois vem a coisa mais óbvia, é nós termos um vetor velocidade, ou seja, a partícula foi arremessada numa direção perpendicular ao vetor campo magnético. Então, o vetor campo magnético na horizontal e nós temos aqui perpendiculares entre si o vetor velocidade e o vetor campo. Nesse caso, então, o ângulo θ facílimo de determinar, que valeria 90 graus. E, por fim, se você não tiver a mesma direção ou a direção perpendicular, então nós vamos ter uma direção intermediária. É o que nós chamaríamos de lançamento oblíquo. E esse ângulo θ, ele seria alguma coisa entre 0 e 90. Então, maior que 0 grau e menor que 90 graus. Então, seriam essas as 4 possibilidades de lançamento da partícula em relação ao campo magnético. E aí vamos analisar essas coisas em detalhes. Primeiro vamos pegar essa situação, vamos pensar aí de trás para frente, quando a partícula é lançada obliquamente ao campo magnético. Repara que quando nós temos um vetor oblíquo às direções de referência, é costume fazer a decomposição do vetor. Então, esse vetor velocidade
que aparece aqui em vermelho, que de fato essa é a direção em que a partícula foi arremessada. Inclusive está sendo mostrado aqui a reta suporte desse vetor velocidade. É como se fossem outras duas velocidades. Uma velocidade que aparece no eixo horizontal e, portanto, ela está paralela ao campo magnético, e outra que aparece perpendicular ao campo magnético. Nesse caso, então, é como se nós tivéssemos dois lançamentos. Um deles formando um ângulo θ, nesse caso, de 0 graus, e o outro formando um ângulo θ, nesse caso, de 90 graus. Agora pense comigo, o que mais importa para a gente é, além do ângulo, o seno do ângulo. Então vamos pensar nessa situação do vetor velocidade ser paralelo ao campo magnético. Quando eu tenho um ângulo que pode ser ou de 0 graus ou de 180 graus. Nesse caso, quando nós temos um ângulo de 0 graus ou um ângulo de 180, em qualquer das duas situações não há seno de θ. O seno é igual a zero. A gente já aprende isso lá em trigonometria. Então raciocine comigo. Não importa o valor da carga elétrica, nem a velocidade que ela se movimenta, nem a intensidade do campo magnético que ela atravessa. Se o seno do ângulo entre a velocidade e o campo é zero, nós simplesmente não temos a manifestação de força magnética. E aqui é importante reforçar o que foi dito antes. Diferente do que é costume na teoria dos campos, em que dois campos manifestam uma força, é assim no campo gravitacional e a força gravitacional. É assim no campo elétrico e na força elétrica. Nem sempre é assim no magnetismo. É possível que eu tenha dois campos magnéticos e a força não se manifeste, a força magnética. Nesse exemplo que a gente está falando, de ter uma carga elétrica que em movimento tem o seu próprio campo magnético, então ela é como um pequeno ímã, que atravessando uma região próxima a um ímã, ou seja, um outro campo magnético, mas não tem força magnética. Basta para isso que o seno do ângulo entre os dois vetores, velocidade de campo, seja zero. É uma coisa que a gente precisa prestar atenção, ok? Na sequência, vamos analisar a situação do lançamento perpendicular ao campo. Olho na tela. Quando nós temos a partícula lançada perpendicularmente ao campo, agora sim, nós temos o surgimento de uma força magnética. E digo mais, a força magnética em seu valor máximo. Porque pense comigo e lembre da trigonometria. Se o ângulo θ é de 90 graus, o seno de 90 graus é mais 1, que é o maior valor de seno possível em trigonometria. O que significa dizer que não só a força magnética está presente, como ela está presente em seu valor máximo. E aí, a gente sabe que existe aquela regra prática, a regra da mão direita espalmada, como você está vendo aí, que serve para determinar de forma convencionada a direção e o sentido da força magnética. Onde o dedão representa a velocidade da partícula e os dedinhos representam a direção e o sentido do campo magnético. Aqui eu já queria chamar a atenção para um detalhe. A regra não se chama da mão espalmada à toa. A mão espalmada forma um plano e a força magnética é perpendicular a esse plano. O que significa dizer, e é o que eu gostaria que você observasse, que a força magnética, então, quando ela surge, ela é sempre perpendicular ao vetor velocidade. E aí aqui tem uma coisa importante lá da mecânica para a gente ficar esperto. Quando uma força atua perpendicularmente ao vetor velocidade, essa força cumpre o papel de força centrípeta. E aí, como você está vendo aí na tela, a força magnética atuando, e isso tanto faz se é sobre cargas positivas ou sobre cargas negativas. A única coisa que vai mudar é o sentido da força. Em relação à mão, a gente diz que quando a carga é positiva,
É o que se está mostrando aqui nesse exemplo da mão que está aparecendo aí. Você tem a força magnética saindo da palma da mão. Saindo da palma da mão. E se por acaso a carga elétrica for negativa, está mantida a regra, está mantida a direção da força perpendicular à palma da mão. Entretanto, a convenção diz, a convenção da regra, que a força magnética vai ser entrando na palma da mão. Independente dessas duas situações, nós vamos ter a força magnética perpendicular à velocidade, atuando, portanto, como uma força centrípeta. E forças centrípetas geram movimentos circulares. Então, repara bem o que é que nós temos aqui. Ao contrário da primeira situação, onde se você lança a partícula paralela ao campo, nada acontece, porque não surge uma força. Se não surge uma força, não tem aceleração. Se não tem aceleração, não tem mudança da velocidade. É inércia. A tendência é continuar o seu movimento retilíneo e uniforme. Então a carga elétrica passa direto pelo ímã, como se simplesmente ele não estivesse lá. A situação contrária acontece se a partícula é lançada perpendicularmente ao campo magnético. Como nós vimos, nessa situação, ela pode até ficar presa dentro do campo, girando em círculos. Agora, a gente está falando dessas duas coisas em separado, porque a gente estava analisando a situação do lançamento oblíquo. E aí como é que ficaria a trajetória da partícula, então, tentando atravessar esse campo? Olho na tela. Na situação em que a gente está analisando, de uma partícula ser lançada obliquamente ao campo, nós temos a seguinte situação. Se o campo que aparece nessa posição como sendo vertical para cima e a partícula foi arremessada numa direção oblíqua, né? Numa direção oblíqua a ele. Então é como se fossem dois vetores. Um vetor paralelo ao campo, que como a gente mostrou, não muda, o que significa dizer que a partícula continuaria se deslocando para frente em linha reta. E uma outra componente, essa sim perpendicular ao campo, que faria com que ele girasse em círculos. Daí o que acontece se eu continuo indo para frente, mas começo também a girar em círculos? Eu descrevo uma trajetória em parafuso. É o que a gente chama de trajetória helicoidal. Então, num caso, a partícula não percebe a presença do campo. Num outro caso, ela começa a girar em círculos. E numa terceira situação, ela pode sair deslizando numa espiral. Agora, vamos fazer a matemática que a gente junta aí. O magnetismo com a mecânica. O magnetismo de Q, V, B. E Delfrânio, cadê o seno de θ que estava aqui? O seno de θ é o seno de 90 que ficou igual a 1. Então no produto ele não aparece. Relacionando com a força centrípeta lá da mecânica, mv² sobre r. 1/2 pelos extremos, e a gente tem uma maneira de calcular o raio da trajetória, quer seja uma circunferência, quer seja uma elipse. E observe que isso permite a gente trabalhar, inclusive, com campos que não sejam uniformes. Essa figura que a gente está mostrando aí é exatamente uma situação de um campo que não se mantém constante. As linhas do campo sequer são paralelas entre si. Então a gente tem aqui um início onde o campo é mais intenso, depois esse campo afrouxa e depois ele volta a ficar mais intenso novamente. E Delfrânio, como é que eu posso saber a intensidade do campo só de olhar para ele? Você vê pela densidade das linhas. Onde as linhas do campo estão muito próximas umas das outras, você tem um campo muito intenso. Onde as linhas aparecem mais frouxas, mais espaçadas, em menor densidade, é onde a gente diz que o campo magnético é menos intenso. Bom, isso aí foi tudo que me ocorreu falar de magnetismo quando você pensa em magnetismo falando num programa científico, falando com um professor de física. Aí eu volto a me perguntar, onde é que o Flaubert estava com a cabeça quando ele disse que magnetismo é um bom papo e principalmente para impressionar mulheres? Será que de fato, vocês mulheres que estão nos assistindo e vocês os homens que estão nos assistindo, encaravam esse desafio de rolar um papo de magnetismo e tentar impressionar a garota e a garota se sentiria impressionada?
Eu acho que realmente não é isso aí que vai acontecer. Agora, vamos tentar fazer então do nosso jeito. Vamos tentar falar de magnetismo e tentar impressionar as mulheres também. Não do jeito que o Flaubert propôs, mas do jeito que a física marginal propõe. Agora é comigo. Olho na tela. Para falar de magnetismo, nós vamos dizer do magnetismo entre a Terra e o Sol. Vamos falar do campo magnético existente no Sol e do campo magnético existente na Terra, e da relação que existe e dos fenômenos que surgem exatamente a partir disso. Estou mostrando aí uma ilustração que não é sequer uma ilustração científica, é uma ilustração artística, falando do vento solar. O vento que sopra do Sol para a Terra. E aí você vai se perguntar, e Delfrânio, mas um vento solar, pelo que eu aprendi, isso já foi inclusive assunto de um dos nossos programas, quando a gente falou sobre energia eólica, o vento é o ar em movimento. E o ar se movimenta porque as camadas de ar mais quente sobem, as camadas de ar mais frio descem, por conta das densidades que são diferentes. Ora, mas como é que eu posso então falar de vento solar se eu sei que no espaço que separa a Terra e o Sol, eu sequer tenho alguma matéria ali? O espaço é vazio, é o que nós chamamos de vácuo. Muitas vezes até a gente diz que o meio é o vácuo, quando na verdade o vácuo é a ausência de meio. Bom, o que a gente chama de vento solar é um conjunto de partículas que são emitidas continuamente pelo Sol e que irradiam a partir dele, impulsionadas a partir da coroa solar e se espalham pelo espaço inteiro. E nesse espalhamento e nessa viagem acabam atingindo a Terra continuamente. A gente está falando principalmente de partículas carregadas eletricamente. É isso que se chama de vento solar. Por conta de como o Sol produz e emite a sua energia, tanto a energia luminosa quanto a energia calorífica, que é feito a partir de reações nucleares. Você tem átomos de hidrogênio, átomos de hélio, ocorrem várias fusões, é o que a gente chama de fusão termonuclear, e várias partículas são lançadas aí. Nós temos partículas alfa, partículas beta, radiação gama, e aí quando a gente fala partícula alfa é uma partícula positiva, a partícula beta é uma partícula eletricamente negativa, a partícula gama é radiação eletromagnética, é luz. Então nós temos todas essas radiações e essas partículas sendo arremessadas continuamente a partir do Sol. E aí isso varre a Terra e quando chega próximo à Terra é o que nós chamamos então de vento solar. Inclusive por conta do magnetismo que está envolvido aí. Você está vendo essa imagem aí atrás de mim? O que nós temos é uma projeção, você está vendo aí, uma projeção de parte da massa coronal do Sol. Isso é o que a gente chama de proeminência solar. Isso é uma coisa que sempre acontece. Esse espaço que você está vendo, ele pode ter milhões de quilômetros de tamanho e pode durar alguns minutos ou até algumas horas. Agora, não causa grandes efeitos para nós aqui na Terra, que estamos a 150 milhões de quilômetros de distância. Mas isso ajuda a impulsionar as partículas que compõem o tal do vento solar que chegam até a Terra. E quando elas chegam até a Terra, o que elas encontram? A Terra como um grande ímã. Você está vendo aí? Nós temos um ímã em forma de barra. Esse ímã em forma de barra é exatamente o modelo magnético, o modelo do campo magnético que nós temos para a Terra. Se a gente pudesse fazer uma simulação em computador dessas linhas, tá? Das linhas do campo magnético ao redor da Terra, seria uma coisa parecida com isso que você está vendo aí. O detalhe é que, como nós falamos no início, cargas elétricas em movimento podem sofrer a ação de um campo magnético e podem inclusive ser desviada por ele. Aí agora vamos fazer a ligação entre as coisas. A gente acabou de ver que o Sol emite partículas elétricas, que é o que compõe o vento solar. A gente acabou de ver que ao redor da Terra existe um campo magnético, como se a Terra fosse um ímã em forma de barra, polo norte, polo sul, linhas do campo magnético em redor. O que significa então dizer
que as partículas elétricas emitidas continuamente pelo Sol, que compõem o tal do vento solar, quando chegam no campo magnético da Terra, elas são continuamente desviadas. E esse desvio é o que forma exatamente o que, por conta do campo magnético, é o que forma ao redor da Terra o que nós chamamos de cinturões de Van Allen. Van Allen, um cientista que foi homenageado com a descoberta dos cinturões, tá, ao redor da Terra. Do que são feitos esses cinturões? De partículas elétricas e de radiação que fica preso ao redor da Terra. Como você está vendo aqui, ao redor dela toda, você tem o campo magnético, o que constitui o que a gente chama de magnetosfera. E aí você sabe que aqui na física marginal a gente está sempre atento às palavras. Então nós costumamos falar de atmosfera, esfera de átomos, esfera de ar, a atmosfera. E agora eu estou falando de magnetosfera, esfera magnética. É exatamente falando das linhas do campo magnético que preenche o espaço ao redor da Terra. Agora observa também que a gente está mostrando aqui a radiação solar, o vento solar atingindo a Terra. E repara que isso deforma a magnetosfera. É exatamente por conta da passagem do vento solar na parte de cima, digamos assim, e na parte de baixo. E aí isso provoca a deformação das linhas do campo magnético. Agora, repara então que se não fosse a magnetosfera, se não fosse a Terra ser como um grande ímã, ela não teria essa proteção contra o vento solar. E nós seríamos continuamente bombardeados por uma quantidade enorme, uma massa enorme de partículas carregadas eletricamente e de radiação eletromagnética mais do que nós já somos. Então acaba que esses cinturões de Van Allen, eles compõem uma proteção importantíssima da Terra com relação ao vento solar, com relação às partículas que são emitidas continuamente pelo Sol. Vale a pena a gente fazer uma consideração. Em 1959, o homem chegou à Lua, mas a exploração espacial começou antes. Então, antes da gente colocar uma nave tripulada no espaço, tentou-se colocar satélites. E em 1958, então, quando o primeiro satélite norte-americano, com sucesso, conseguiu orbitar a Terra, foi por insistência desse cientista, Van Allen, que se colocasse, não estava previsto no projeto, que se colocasse um contador Geiger. É um instrumento que detecta a presença de partículas e de radiação. E foi por conta desse contador que estava no satélite, em órbita, em 1958, que, gravitando ao redor da Terra, percebeu-se a presença dessa radiação. Nesses espaços, como você está vendo aí, a gente tem um círculo mais interno, né, uma esfera mais interna e uma esfera mais externa, que exatamente são o que compõem os cinturões de Van Allen. E repara que acompanha exatamente o formato das linhas do campo magnético, partindo do polo da Terra e circulando a Terra de um polo até o outro. Exatamente como se a Terra fosse um ímã em forma de barra. Agora, qual é a consequência de nós termos, então, essa magnetosfera moldada e moldando esses círculos de Van Allen? De novo, nós voltamos lá para o Sol. Tinha mostrado para você que o Sol emite continuamente partículas elétricas e o que compõe o tal do vento solar. A gente olhou o Sol mais de perto e viu as tais proeminências solares, que são explosões mesmo, que lançam jatos de gás até 50 mil Kelvin a muitos quilômetros de distância, mas ainda longe da Terra. A Terra está a uma distância de 150 milhões de quilômetros do Sol. Mas aí você é levado a perguntar, e Delfrânio, e será que não existe uma condição em que o Sol fica mais brabo, como a gente diz aqui no Nordeste, e aí acaba acontecendo a emissão de gases, daqueles gases, a distâncias muito maiores? E aí a gente está, no conjunto do sistema solar, nós somos o terceiro planeta mais próximo do Sol. Será então que esses 150 milhões de quilômetros não viram uma distância muito pequena? E de fato esse é um pensamento correto. Em algumas situações nós temos, dá uma olhada na tela, me escuta, mas não tira o olho da tela. Isso aí que você está vendo é um conjunto de fotografias e repara que vem marcado o horário em todas elas, às 10h04, às 11h43, às 11h54, às 12h06, às 12h15 até às 13h34. Então a gente tem da primeira até a última 3 horas e meia de diferença.
E o que é que nós temos? Exatamente a formação de uma proeminência que vai ficando cada vez maior e, dado o volume e a pressão, ela acaba se desprendendo do Sol. E quando ela se desprende do Sol, de fato, ela viaja grandes distâncias. É isso que a gente está vendo aqui, ó. E isso é o que a gente chama de ejeção, o nome é evidente, de ejetar, da massa coronal, que compõe essa região mais externa do Sol. Detalhe é que se essa massa é ejetada, ela pode ir em qualquer direção, o que significa dizer que ela pode vir, inclusive, na direção da Terra. E aí você vai dizer, ai, Delfrânio, mas então não faz medo, porque nós temos a magnetosfera, nós temos os cinturões de Van Allen, que conseguem desviar as trajetórias das partículas elétricas. Mas veja bem, toda proteção ela tem um limite. E quando a gente tem situações desse tipo, de grandes tempestades solares, com ejeção da massa coronal, não tem magnetosfera que segure. E aí nós podemos, inclusive, ter alguns efeitos catastróficos. Queria lembrar uma tempestade solar com efeitos bastante sentidos aqui na Terra, notadamente no Canadá, em 1989. E queria que você acompanhasse um pouco do vídeo que eu vou mostrar a seguir. Olho na tela. Our sun provides us with the light and heat we need to keep warm and grow the crops we need to survive. It makes possible the very existence of life on this planet. It is the ultimate battery that drives our climate and our energy needs. And, like an electric current, its overload can plunge us into darkness. On Friday, March 10th, a powerful explosion on the Sun launched a cloud of gas from active region 5395, a sunspot group nearly dead center on the Sun and over 3 Earths in diameter. The storm cloud rushed out from the Sun at 1,000,000 miles an hour, and on the evening of Monday, March the 12th, it struck Earth's magnetic field. Millions of people in Alaska, Canada, and Scandinavia were treated to a spectacular auroral display that night that lasted from sunset until midnight. A spectacular light show took the skies as far south as Florida and Cuba. The vast majority of people in the Northern Hemisphere had never seen such a spectacle in recent times. Some even worried that a nuclear first strike might be in progress. Silently, the storm had impacted the magnetic field of the Earth and caused continent-wide electrical currents to flow in the ground. The expanding ring of storm currents created by the northern lights swooped downwards in latitude deep into North America. This caused continent-wide electrical currents to flow in the ground beneath the Gawker's feet. The currents eventually found harbor in the electrical systems of the United Kingdom, the United States, and Canada. At 2:44:16 a.m. on March 13th, all was well as power engineers operated the Hydro-Quebec power grid. They had resigned themselves to yet another night of watching power loads come and go during the off-peak hours. The engineers didn't know, however, that for the last half hour, their entire system had been under attack by powerful earth currents. A power grid consists of hundreds of electrical generation plants, thousands of transformers that boost the voltages to send the current along transmission lines, tens of thousands of substations that step down the voltages, and millions of power poles that serve to connect the substations to the customers. This entire network must be maintained or regulated to a fixed voltage so that the power is moved efficiently. The large transformers are grounded to the Earth, and this provides a pathway for magnetic storm. Olha, apesar do áudio tá em língua estrangeira, tá em inglês, mas uma coisa ficou bem clara aí. Você sai lá da tempestade solar com a emissão não só de gases, de partículas eletricamente carregadas, de radiação eletromagnética em grande quantidade e que pode atingir a Terra,
Então você tem 360 graus, você pode ir numa direção de esfera para qualquer lado, em 3 dimensões. Mas pode ser que, por azar, essa massa venha a colidir com a Terra. E nesse caso, causaria efeitos, e aí a gente parou a imagem exatamente quando ele falava das estações de energia elétrica. É aí onde está o link. Tudo que a gente está falando é o link entre a eletricidade e o magnetismo. Estou apresentando aqui imagens que eu já mostrei antes em outros programas. Aquele exemplo da lanterna que não funciona com pilha e você simplesmente agita a lanterna, e a gente explicou exatamente que ele possui um fio enrolado na forma de uma bobina e que dentro dele tem um ímã. E que quando esse ímã se movimenta, aí você consegue gerar uma corrente elétrica dali. Raciocine comigo. O ímã tem um campo magnético. Se esse campo magnético se movimenta, é como se o ímã tivesse parado e houvesse uma carga elétrica próxima a ele em movimento. A gente aprende isso lá nas aulas de cinemática. Movimento relativo. Se eu estou parado e você se aproxima de mim, tudo acontece como se você ficasse parado e eu me aproximasse de você. Então a gente começou dizendo que se tem um ímã, e eu mostrei aquele ímã enorme vermelho em forma de U, o ímã parado, com seu campo magnético, e uma carga elétrica em movimento próximo a ele, eu posso ter força magnética. Mas vamos pensar ao contrário. E se essas cargas elétricas estiverem paradas e o ímã é que se movimenta próximo a elas? Tudo funciona da mesma maneira. As cargas elétricas em relação ao ímã estariam em movimento. E isso faria com que nós tivéssemos 2 campos magnéticos interagindo e podendo surgir uma força magnética. Agora eu queria que você pensasse. Tudo em eletricidade depende de fios condutores. Fios condutores de eletricidade. Como é que a gente fala isso? Eles são condutores porque eles possuem elétrons livres. Dentro do fio existem elétrons que podem se movimentar, puxados por uma força, que pode inclusive ser a força magnética. Então o que nós temos é o que a gente chama de indução eletromagnética. Agora você imagina então que nós temos uma condição onde está tudo funcionando com perfeição aqui na Terra, várias correntes elétricas para lá e para cá, em todos os fios na sua casa, em todos os prédios, em todas as instalações, nas redes de transmissão de energia elétrica. E aí a gente recebe uma grande massa de carga elétrica e de radiação eletromagnética em alta velocidade, em grande quantidade, e que os cinturões de Van Allen não conseguem dar conta. E aí você não tem proteção contra isso. Então o que acontece é que a gente pode ter um blackout. Foi exatamente o que aconteceu no Canadá em 1989. Blackout é quando você fica completamente sem condições de gerar energia elétrica. E fica tudo apagado e fica tudo sem funcionar. Então isso na época foi um estardalhaço, foi um problema tremendo. E de tempos em tempos, não é regular e não é contínuo, como as proeminências do Sol, como o vento solar, que sempre vai atingir a Terra, mas as tempestades solares, quando acontecem e se atingirem a Terra, podem ter essas consequências. Bom, é o que a gente tem, então, do que a gente chama de a região de perigo. Essa região onde você tem a radiação circulando e se a Terra estiver no meio do caminho, a Terra vai sofrer exatamente essas influências. E aí começa logo sofrendo pelo sistema de comunicação. Lembra que nós temos ao redor da Terra, gravitando em torno dela, os satélites de comunicação. E eles se comunicam com a Terra, com a superfície, através de radiação eletromagnética. Então, em casos de tempestade solar, entenda-se, de grandes quantidades de radiação eletromagnética de diferentes frequências e de diferentes quantidades de energia, de partículas elétricas carregadas, positivas, negativas, e enfim, você vai ter afetado o funcionamento desses satélites. Então, o blackout ele já começa pelas comunicações, antes de ser até pela transmissão de energia elétrica. Agora, tem uma coisa mais sutil e mais bonita que a gente pode enxergar em tudo isso que acontece por conta de uma tempestade solar. Se a gente der uma olhada com atenção no formato das linhas da magnetosfera, e se a gente olhar uma região específica, me acompanha aqui na tela, uma região específica próxima dos polos, a gente vai encontrar bem aqui uma região onde as partículas elétricas que são captadas pelo campo magnético,
elas entram naquele movimento de espiral que nós falamos anteriormente. E aí, qual é a particularidade, qual é o fenômeno que advém disso? Você tem que pensar que na hora em que você recebe, por exemplo, elétrons que vêm junto com o vento solar, com a ejeção de massa coronal, enfim, com toda a radiação do Sol. Vamos ficar pensando só na partícula beta, só na carga negativa, só nos elétrons. Você tem uma carga elétrica que vai entrar em parafuso e vai passar da magnetosfera e vai invadir a atmosfera. Essa atmosfera que está cheia de átomos e moléculas dos gases que compõem o ar e que, sendo bombardeada por esses elétrons, esses átomos podem acabar ficando excitados, que é a linguagem que a gente utiliza na física das partículas, na física quântica, na química que você estuda, quando estuda o átomo, que é quando você tem os elétrons desses átomos saltando para órbitas mais externas. E aí é quando você tem uma diferença na energia que ele ocupava na órbita anterior e que ele ocupa em seguida. Excitado é quando ele vai para uma órbita mais externa e fica com mais energia. Em contrapartida, quando ele salta de volta, a diferença de energia, e aí a gente sabe disso também porque é aula básica na escola, é emitida como um fóton de luz. Então agora pensa comigo. Quer dizer então que quando eu tenho a radiação solar incidente sobre a magnetosfera, e se ela é muito intensa, ela atravessa a magnetosfera, acaba sendo captada principalmente pelos polos, na região magnética dos polos, e aí entra em espiral. O que significa dizer, pelo que a gente falou anteriormente, que são as partículas que entram perpendiculares ao campo, né? Oblíquas, mas para perpendiculares. Nesse caso, então, elas vão provocar a excitação dos átomos da atmosfera por onde eles atravessarem. É um bombardeio de partículas. Então, o átomo do gás, pode ser o oxigênio, o nitrogênio, qualquer dos gases que compõem a atmosfera, ele recebe o bombardeio da radiação solar, o seu elétron salta para uma camada mais externa e na volta, que acontece espontaneamente, ele acaba emitindo fótons de luz. Mas peraí, se ele emite fótons, então significa dizer que eu vou acabar enxergando alguma coisa. Exatamente como acontece nos tubos de neon, né? Isso também é uma coisa que a gente estuda na sala de aula e é básico. O que é o neon? No neon a gente tem esses tubinhos que é quase vácuo, é um gás a baixíssima pressão. Você tem aí um gás nobre, argônio, neônio, criptônio, xenônio, e a baixíssima pressão. Nas duas extremidades do tubo a gente coloca dois eletrodos, então surge um campo elétrico ali que acaba excitando os átomos desse gás nobre. E aí quando tem a excitação, também depois tem a volta do elétron para a camada mais interna, e com isso tem a emissão de luz. Então é exatamente o que acontece nos tubos de neon, é o que vai acontecer na atmosfera. E aí agora eu queria que você continuasse me escutando, mas não tirasse o olho da tela. Essas imagens que você está vendo aí, elas representam os fenômenos luminosos decorrentes dessa radiação solar que atinge a Terra. Aqui primeiro a gente tem uma visão externa de toda uma região iluminada. Aqui também a gente tem uma visão como se fosse feita de fora da Terra, de repente por uma estação espacial, por exemplo, como está aqui. E aqui a gente tem a coisa sendo vista do ponto de vista da Terra, de uma pessoa colocada na superfície. O que é que nós temos aqui? São as chamadas luzes dos polos. São as chamadas auroras. Você tem a aurora boreal, quando você faz referência ao hemisfério norte, e pode ter a aurora austral, quando faz referência ao hemisfério sul, quando você vai para grandes latitudes e você está próximo aos polos. Isso aí que a gente está vendo, as luzes no céu, elas também são chamadas de luzes do norte, luzes do sul. Essa luz é fóton. Esse fóton é de um átomo da atmosfera que foi excitado. Ele foi excitado porque um elétron interno saltou para a órbita externa e depois voltou. Mas como que ele ganhou energia para saltar para a órbita mais externa? Porque ele foi empurrado por uma partícula elétrica que veio acelerada na magnetosfera e essa partícula elétrica se originou lá no Sol. Então eu posso ter efeitos
até perigosos para a gente, mas eu também posso ter situações belíssimas resultantes desse magnetismo. Então, pensando desse jeito, acaba que o magnetismo pode ser encarado como um bom assunto e talvez até para impressionar mulheres. Me escuta, mas não tira o olho da tela. Assista o vídeo que eu vou te mostrar agora. Atenção. E aí, o que é que vocês acharam? As meninas agora ficaram positivamente impressionadas com o magnetismo? Aí eu tenho que dizer, Flaubert, eu acho que tu não entendia nada de magnetismo, ou então tu não sabia o que era mulher. Para falar de magnetismo, é preciso falar pouco e é preciso mostrar mais. Tem coisa mais linda do que essas auroras boreais? Meu sonho é ver um negócio desse de perto. Mas, se você não tem condições de ir até o polo para mostrar uma aurora para a mulher, sempre vai ter a lua. A lua está mais fácil. E aí acaba sempre que vai ter um magnetismo também. Se não da lua, mas o magnetismo romântico, o magnetismo do casal. Esse foi mais um programa da Física Marginal, dessa vez falando sobre magnetismo. Lembrando que você pode acessar todos os programas no nosso canal no YouTube, tem o endereço para vocês no site. E não deixe de curtir tanto no Facebook quanto acessar o site plantãodoenem.com.br para que você tenha materiais para continuar seus estudos para o Enem, ok? Um abraço, até o próximo domingo, onde nós vamos fazer o 9º programa dessa primeira temporada. Aceite sugestões de tema, hein? Ao longo da semana, pode mandar mensagens para mim, tanto para o site, por e-mail, por inbox no Facebook, enfim.
E não deixe de assinar o canal para quando tiver os vídeos novos você ficar atualizado, ok? Um abraço e até o próximo domingo.